Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Lembra do meu nome? Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED de Manaus. Hoje iremos ler poemas. Você sabia que este gênero textual é um dos mais antigos do mundo? Não sabia? Quer saber mais? Fique por aqui e vamos lá para a nossa hora de aprender. Você sabia que poemas podem aliviar, inspirar, motivar e emocionar? Poemas são capazes, através do talento do poeta, de escrever comoções, de despertar emoções como amor, tristeza, alegria e tantas outras sensações e sentimentos. E este gênero tem atravessado séculos e séculos. Ele não morre, diferente de outros gêneros textuais. Quer um exemplo? E-mail é um gênero textual com finalidade de comunicar. Permite que haja troca de mensagens feitas em meio eletrônico, interagindo as relações pessoais e profissionais. Já parou para pensar que nem sempre existiu computador e nem celular? Pois é, pergunte de seus pais e responsáveis como eles faziam para se comunicar. Poema não é um gênero textual que surgiu recentemente. Foi feita uma pesquisa e descobriu-se que o poema mais antigo do mundo tem mais de 2000 anos. Há muito tempo, não é mesmo? Este poema foi feito em uma tábua de argila, pois era assim que as pessoas antigamente registravam seus escritos antes da chegada do papel. Este poema apresenta 12 cantos com cerca de 300 versos, cada um, e foi achado na antiga Mesopotâmia. Que interessante, não é? O poema, como qualquer outro gênero textual, sofreu algumas modificações. Na Idade Média, os poemas eram cantados. Hoje, isso não é uma regra. Nem todo poema vira música. O poema hoje apresenta os seguintes elementos. Vejam, versos. Versos, eles correspondem a cada linha de um poema. Segundo elemento, estrofe. A estrofe representa um conjunto de versos e de acordo com cada agrupamento. Outra característica do poema, ele apresenta ritmo ou rima. Isso ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos. Este elemento faz com que o texto ganhe musicalidade ou sentimentalismo. A palavra poema é derivada do verbo grego poim, que significa fazer, criar, compor. No Brasil, existem vários escritores que criaram, fizeram, compuseram poemas. Mostrarei alguns deles e aproveite para conhecer ou até mesmo relembrar de alguns deles, caso você conheça ou já tenha ouvido falar de alguns deles. Este é o poeta Vinícius de Moraes. Você já ouviu falar dele? Ele é um dos mais famosos e queridos poetas da nossa literatura. Ele escreveu poemas e também belas canções de nossa música popular brasileira. Vinícius também ficou conhecido por seus poemas infantis. Os poemas da obra A Arca de Noé viraram disco totalmente voltado para crianças. O poeta escrevia para seus filhos, Susana e Pedro de Moraes, suas grandes inspirações. Ainda nesta aula, leremos juntos um dos seus poemas. Temos também, em nossa literatura, mulheres talentosas que se dedicaram à escrita de poemas.
Uma delas é Cecília Meirelles. Ela escreveu 2 poemas muito famosos para crianças. São eles Ou Isto ou Aquilo e A Bailarina. Este escritor é muito querido pela garotada, cujas histórias atravessam gerações e seguem encantando crianças e adolescentes. Estamos falando de Pedro Bandeira, um dos mais famosos escritores da literatura infanto-juvenil. Ele já vendeu mais de 23 milhões de exemplares até no ano de 2012. Visto alguns poetas, entre vários que existem no nosso país e no mundo, chegou a hora de lermos um poema. Mas antes de começar, veja a imagem que vai aparecer para você. Qual o nome deste objeto? Porta, correto? É possível alguém fazer um poema sobre este objeto? Que palavras devem estar presentes em um poema que tem como assunto porta? Ficou curioso? Vamos ler? A porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Vinícius de Moraes. Depois de termos lido o poema, vamos analisar alguns recursos que o poeta usou para tornar este poema bem interessante. Observe que o poema nos trouxe um assunto sobre a funcionalidade da porta e os diferentes tipos de pessoas que passam por ela. Fecha a frente de uma casa, fecha a frente de um quartel e fecha tantas outras coisas neste mundo. No início do poema, fala-se também da matéria da qual a porta é feita, que segundo o texto é de matéria morta, que é a madeira. Observe que para falar deste assunto, o poeta brincou com as palavras. As rimas encontradas mostram isso. Veja comigo. Devagarinho, rima com menininho. Cuidado, rima com namorado. Prazenteira, rima com cozinheira. E supetão, rima com capitão. Perceba que as rimas não são uma coincidência. O poeta escolheu estas palavras para que o poema tivesse essa sonoridade, musicalidade, elementos que tornam o poema agradável de se ouvir. Outro recurso que o poeta usou para tornar este poema agradável foi o uso da aliteração. É uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de sons de consoantes. Utilizam-se repetidamente os mesmos sons de consoantes. Veja de que forma isso acontece. Madeira, matéria e morta. Veja que há repetição da consoante M. Por qual motivo? Para mais uma vez dar sonoridade, musicalidade a este poema. E aí, aluno, você imaginava que uma porta pudesse virar assunto de um poema? Interessante, não é? Depois de você estudar sobre poemas, que tal treinar seu conhecimento? Convido você agora para a hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto abaixo e responda. Vamos ler. A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz.
Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Poema de Vinícius de Moraes. Vamos à questão. Quantas estrofes há no poema? Verifique, este gênero textual é estruturado através de estrofes. Vamos verificar quantas estrofes há? Veja, há 3 estrofes. Onde estão as 3 estrofes? Verifique na tela. Verifique, ó, primeira estrofe, segunda estrofe e terceira estrofe. Quantos versos há no poema? Verso em poema corresponde à linha. Há quantos versos no poema? Verifique aí e responda. Vamos conferir qual a resposta correta? Veja, há 12 versos. Na primeira estrofe há 4 versos, na segunda estrofe também há 4 versos e na terceira estrofe apresenta-se da mesma forma, 4 versos, totalizando 12 versos. Tranquilo por aqui, aluno? Passemos agora para a atividade número 2. Leia o poema abaixo e destaque as palavras que rimam. Por enquanto, eu sou pequeno. Poema de Pedro Bandeira. Por enquanto, eu sou pequeno. Muita coisa eu não sei. Eu só sei que estou gostando deste mundo onde eu cheguei. Não me apressem, por favor. Sei que ainda não cresci, mas vejam que eu estou tentando. Me esperem que eu chego aí. Vejam quão agradável é ouvir um poema com rimas. Vamos verificar agora que rimas estão presentes aqui neste poema. Vamos analisar. Veja, a primeira palavra é sei. Sei rima com qual palavra? Com cheguei. Sei, cheguei. Próxima rima. Cresci rima com aí. Vejam, não são coincidências as rimas. São palavras escolhidas, trabalhadas pelo poeta. No caso deste poema, pelo Pedro Bandeira. Passemos agora para a atividade número 3. Leia o texto abaixo. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Passemos à questão. O assunto do texto é, letra A imundície de um pátio. Esse é o assunto desenvolvido no poema lido? Letra B, um bicho faminto. Letra C, a comida que as pessoas jogam fora. Ou o assunto do texto é, letra D, a triste situação de um homem. Voltemos ao texto. Verifique, aluno, eu vou dar mais um tempo para você pensar qual o assunto deste poema. É um poema que retrata algo triste da nossa sociedade. Poetas, além de retratar sobre amor, eles também retratam sentimentos tristes. Vamos verificar a resposta correta? O assunto do texto é a triste situação de um homem. Veja que a triste situação de um homem é retratada neste poema. Ele é comparado com um bicho. Por isso o poema tem por título O Bicho. Um homem que se comporta como bicho procurando comida. Parabéns, aluno e aluna, você que se esforçou para fazer as 3 atividades. Chegou agora a hora da revisão.
Na aula de hoje, você teve a oportunidade de apreciar, ouvir e aprender mais sobre poemas. Lembre-se que é um dos mais antigos gêneros que existem. Eles têm a capacidade, através do talento do poeta em escrever, de despertar emoções como amor, tristeza, alegria e tantas outras emoções e sentimentos. Para isso, os poetas adotam uma estrutura diferente de outros gêneros textuais. Acompanhe na tela. Veja, a estrutura é feita de, número 1, versos, que correspondem a cada linha de um poema. Segunda característica de um poema, estrofe, representa um conjunto de versos e de acordo com cada agrupamento. Terceiro elemento, terceira característica de um poema, ritmo ou rima. Isso ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos. Este elemento faz com que o texto ganhe musicalidade ou sentimentalismo. E não poderia me despedir desta aula sem, é claro, recitar mais um lindo poema. Fique atento, o título é bem sugestivo para uma data muito especial que acontece sempre no mês de dezembro, chamado de Poesia de Natal. Acompanhe. Poesia de Natal. Enfeite a árvore de sua vida, com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação e perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. A hora é agora. Enfeite seu interior. Sejas diferente, sejas reluzente. Cora Coralina. É com muito carinho que ofereço este poema a cada um de você, aluno. Se for necessário, tire um print, recite este poema para alguém especial e emocione muitas pessoas através deste texto. Encerramos mais uma aula bastante produtiva de língua portuguesa. Aguardo você em uma próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau! Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender a Ler na Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre estatística. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Estatística. Mas o que é isso, afinal? Estatística é um campo da matemática onde trabalhamos com coleta e análise de informações. Meu amigo, minha amiga estudante, estamos rodeados de informações. Mas para que eu quero esse monte de informações? Utilizamos essas informações para compreender o mundo em nossa volta. Por exemplo, você sabia que, segundo a ARPEM Brasil, no ano de 2020, os nomes mais comuns no Brasil foram Helena para meninas e Miguel para meninos? Receberam o nome de Helena 22.166 crianças e de Miguel 27.300.
370 crianças. Impressionante, não? E você sabia que a população do nosso planeta cresceu mais de 20 vezes entre o ano 1000 e o ano 2000? Para você entender melhor, em junho do ano 1000, éramos cerca de 275 milhões de pessoas. E em junho do ano 2000, haviam mais de 6 bilhões de pessoas no nosso planeta. E atualmente já somos mais de 7 bilhões de pessoas. E também você sabia que a famosa rede de fast food chamada McDonald's consegue vender cerca de 75 sanduíches por segundo? Sim, por segundo, meu amigo, minha amiga. Isso equivale a mais de 270 mil sanduíches vendidos em apenas 1 hora em todo o nosso planeta. Muito legal, não? Entretanto, essas informações só seriam possíveis de serem calculadas através do que chamamos de estatística, que é a ciência que se dedica à coleta e análise e também interpretação de dados. Podemos ver dados estatísticos mais facilmente através de gráficos. Vamos ver um exemplo de gráfico? Acompanhe aí. Observe comigo este gráfico. Será que conseguimos extrair informações dele? Primeiro, olhe lá no topo do gráfico. A primeira informação que temos como guia e orientação é o título dele, Preferência por Brincadeiras, que nos diz do que se trata os dados desse gráfico. O próximo dado é a quantidade de pessoas entrevistadas. No caso aí, foram 10 crianças. E logo abaixo do gráfico, temos as orientações de cores que nos mostram a opinião de cada criança entrevistada. A barra com a cor azul são os que gostam da brincadeira. A barra em vermelho são as que não gostam. E a de cor verde são os que não opinaram, ou seja, são aquelas crianças que não disseram nem que gostam e nem que não gostam. Agora, vamos extrair os dados. Temos aí 3 informações sobre os tipos de brincadeiras. São elas: pega-pega, pula-corda e queimada. Em relação ao pega-pega, observe aí, temos a informação que 9 crianças preferem esta brincadeira. Perceba que apenas uma criança não prefere e nós não tivemos crianças no item não opinaram. Perceba que os dados que eu acabei de mostrar para você da brincadeira do pega-pega foram tiradas da primeira coluna da esquerda. Observe aí, perceba a seta. Veja que tem uma sequência de números começando do 0 e vai até o 10, começando de baixo para cima. O número 10 equivale à quantidade de crianças entrevistadas, está bem? Agora, a próxima brincadeira é a de pula-corda. Observe aí, já temos crianças sem opinião, a barrinha verde, não se esqueça. Vamos lá, em relação à brincadeira do pula-corda, temos 2 crianças que preferem. Como assim 2, professor? Você pode estar se perguntando aí. Perceba na coluna dos números e a posição entre o número 2 e a barra em azul. Veja que o 2 estão no mesmo nível. Continuando, vamos continuar. Temos 3 que não preferem e 5 que não opinaram, ou seja, não deram a sua opinião. Lembrando que a soma das crianças que preferem, das que não preferem e das crianças que não opinaram deve sempre contabilizar 10, pois foi o número de crianças entrevistadas. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. E a terceira é a da queimada. Dela
temos 4 crianças que a preferem, 5 que não a preferem e uma criança não deu a sua opinião. Então, dessa forma que você está vendo aí, temos a opinião de todas as crianças envolvidas nessa pesquisa. Agora, depois de analisarmos todo o gráfico, qual a brincadeira que elas mais gostaram? Você consegue responder? A brincadeira que elas mais gostam é a do pega-pega. Conseguimos ver pelo tamanho da barra azul, em cima de onde está escrito pega-pega, não é verdade? E qual a brincadeira que elas menos gostam? A brincadeira que elas menos gostam é a da queimada. Podemos responder depois de analisar o gráfico e pela cor que ele apresenta. Basta olhar a cor nas orientações que vamos perceber que ela, a queimada, é a que as crianças menos gostam. E por último, qual a brincadeira que elas menos opinaram? Basta olhar as orientações, a barrinha que mostra esta informação, que é a verde, preste bem atenção, é a maior barrinha verde, está na marcação da brincadeira do pula-corda. Sendo assim, nós conseguimos extrair informações de um grupo de crianças através de dados em um gráfico. Quando fazemos isso, estamos fazendo uma coleta estatística, ou seja, do status de um grupo. Status? Sim, status. Status é uma palavra que vem do latim, uma língua muito antiga, que significa estado. É a origem da palavra estatística. Quando foi montada esta tabela, alguém reuniu um grupo de 10 crianças e quis saber informações sobre as preferências de brincadeira delas. Queria saber o estado do gosto de cada uma delas. Dessa forma, conseguimos perceber que uma opinião, um gosto, ou até mesmo a falta de opinião e a falta de gosto podem ser representadas através de um gráfico, produzido através de dados estatísticos. Agora, observando aqui na tabela, vamos montar um gráfico com as informações que temos. Aqui temos 4 crianças e a quantidade de brinquedos que ganharam. Pedro ganhou 7 brinquedos, Marcos 9, Lucas ganhou 4 e João 12 brinquedos. O primeiro passo para você montar um gráfico, neste caso um gráfico de barras, é observar qual o maior valor que você tem. Das 4 crianças, quem tem a maior quantidade de brinquedos? Observando aí no quadro de dados, quem tem a maior quantidade é o João, com 12 brinquedos, então esse será o nosso topo, o limite do gráfico. Observe aí, montamos as linhas do 0 ao 12. Agora, vamos inserir as informações que temos, ou seja, o nome dos meninos, logo abaixo do gráfico. Vamos lá. Pedro, Marcos, Lucas e o João. Agora vamos colocar uma barra para marcar a quantidade de brinquedos ganhos por Pedro. Vamos lá. E esta barra chega até a marca de 7. Observe aí. E a do Marcos chega até a 9. O do Lucas chega ao 4. E o último, João, chega até o 12, ou seja, o limite máximo do gráfico. Olhando este gráfico, podemos perceber que quem ganhou menos brinquedos foi o Lucas. Basta observar o tamanho da barra em relação ao número da quantidade de brinquedos. Ele ganhou apenas 4. E quem ganhou mais foi o João, com um total de 12 brinquedos.
Podemos usar tabelas para ajudar problemas no nosso dia a dia, usando, por exemplo, nas compras do mês para controlar os gastos de uma casa. Vamos observar o gráfico de compras e consumo de uma família com 3 pessoas. Acompanhe aí. O nosso gráfico mostra a compra de arroz por uma família de 3 pessoas no período de 5 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Observe bem qual foi o mês em que eles mais compraram arroz. E isso foi no mês de janeiro, que é a barra maior. Neste mês aí, no mês de janeiro, eles compraram 9 pacotes de arroz, como podemos ver a informação no gráfico. E no mês seguinte, fevereiro, eles não compraram mais 9, mas apenas 4 pacotes de arroz. E o que isso quer mostrar para nós? Quer nos mostrar que foram consumidos do mês passado 4 pacotes de arroz e que sobraram 5 pacotes, voltando a ter em casa 9 pacotes de arroz, pois 5 mais 4 são 9. E na sequência do mês de março, eles compraram novamente 4 pacotes de arroz, mas por qual motivo? Porque sobraram novamente 5 pacotes de arroz da compra do mês passado. Nos meses de abril e maio novamente, mas o que aconteceu aqui? Porque sempre sobram 5 pacotes de arroz. O motivo é bem simples. No primeiro mês, lá no mês de janeiro, essa família comprou pacotes de arroz mais do que precisava. Agora, observando o gráfico de quanto ela precisa por mês para se manter, essa família precisa de exatamente 4 pacotes de arroz. Se eles manterem esse consumo de arroz constante, eles sempre comprarão 4 pacotes por mês e não precisarão comprar além disso. Então, como eles podem resolver esse problema de excesso de compras de pacotes de arroz? No mês de maio, que é o primeiro mês da tabela, eles têm 9 pacotes de arroz, certo? 5 do mês passado e 4 da compra do mês. Sendo assim, no mês que vem, que é junho, eles não precisam mais comprar arroz, pois a quantidade que eles têm em casa é suficiente para mantê-los. Percebam que eles têm 5 pacotes e eles só precisam de 4 para consumir, ou seja, vai sobrar um pacote do mês que vem, que é para julho. E em julho, preste bem atenção, eles só têm um pacote de arroz que sobrou do mês de junho. Então, será necessário que a família compre mais 3 para complementar o consumo mensal, que é de 4 pacotes de arroz. Assim, no mês de agosto, não terá mais sobras de pacotes de arroz, pois a compra desse mês aí será na quantidade de 4 pacotes, o suficiente para manter o mês. Dessa forma, utilizando a tabela, conseguimos fazer com que esta família compre somente o suficiente para manter o mês, corrigindo o erro de janeiro, quando eles compraram 9 pacotes. Dessa forma, conseguimos perceber que gráficos podem sim nos ajudar a melhorar a nossa vida, organizando as informações para que possamos ver melhor situações em que podemos melhorar. Prestou bem atenção na aula, anotou tudo o que precisava e está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade.
Atividade número 1 na tela. Observe o gráfico de venda de salgados abaixo e responda o que se pede. Vamos observar o gráfico. Nós temos na coluna números entre 100 e 500 e na linha nós temos 4 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4, cada um com uma barra acima. Primeira pergunta. Qual foi a semana em que mais se vendeu salgados? Foi a semana 1, a semana 2, a semana 3 ou a semana 4? Vamos à resposta? Foi na semana 2. Observe, na semana 2, há a maior barra. Letra B. Qual a semana que menos vendeu? Vamos à resposta? Foi na semana 3, é a menor barra que tem. Letra C. Qual o total de salgados vendidos nas 2 primeiras semanas? Vamos à resposta? Foi o total de 600 salgados, observe aí, 2 primeiras semanas, ou seja, na semana 1 e na semana 2. Na semana 1, foram vendidos 200 salgados e na semana 2, 400 salgados. 200 mais 400 é igual a 600. Letra D. E nas 2 últimas semanas? Vamos à resposta? Foram vendidos 400 salgados. Observe aí, semana 3 e semana 4 são as 2 últimas semanas. Na semana 3, 100 salgados e na semana 4, 300 salgados. 100 mais 300 igual a 400 salgados. Atividade número 2. A tabela abaixo é de um parque de diversões. Analise e responda o que se pede. Observe aí, na coluna, nós temos números de 0 a 500, simbolizando o público desse parque. E na linha, nós temos os dias de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cada um com uma barra acima. Letra A. Entre segunda e sexta, é possível que tenha havido algum feriado? A resposta é sim, pode ter havido feriado na quarta. Por quê? Entre segunda e sexta-feira, quarta-feira foi o único dia em que teve uma grande quantidade de público, sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma. Então, possivelmente, na quarta-feira foi um feriado, pois no feriado as pessoas saem de casa, vão se divertir. Provavelmente, elas devem ter passado pelo parque. Letra B. O que pode explicar o dia de segunda ser o mais baixo de todos? A resposta é volta ao trabalho da maioria das pessoas. Então, observe aí, na segunda-feira é o dia que a maioria das pessoas, dos trabalhadores, voltam ao trabalho. E por voltar ao trabalho, eles não podem ir ao parque de diversões. Letra C. E qual pode ser o motivo de domingo não ir tanta gente, se a maioria das pessoas não trabalham no domingo? A resposta é um dia que precede a volta ao trabalho. Bom, se deduz que segunda-feira a maioria das pessoas voltam ao trabalho. Então, no domingo, é esperado que as pessoas durmam mais cedo para que na segunda-feira estejam no trabalho. Então, esse pode ser um dos motivos para que domingo, que é um dia em que não se tem trabalho para a maioria das pessoas, tenha um baixo número de público. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão.
Vimos na aula de hoje que as estatísticas têm a sua origem na palavra em latim status, que significa o estado em que algo se encontra. As estatísticas estão presentes em nosso mundo para compreendermos melhor o que há à nossa volta. E para isso, realizamos coletas de informações e as colocamos em casos mais comuns em gráficos de barras, como nós vimos aí na aula de hoje. Podemos extrair informações desses gráficos, basta que olhemos cada detalhe dele. Toda a informação que ele nos dá é muito importante para sua compreensão. Gostou da aula de hoje? Excelente! Eu fico muito feliz que você esteja se esforçando, se dedicando às aulas. Continue assim que você irá conseguir dominar a matemática muito rápido. Fico esperando você na nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau e até lá!